Olá! O Sala de Visitas de hoje entrevista a ex-vereadora Cecília Carvalho. Atuante na vida pública valinhense, ela foi vereadora em um período importante da Câmara. De 2001 a 2004, entre os 17 vereadores eleitos, 3 eram mulheres, a maior representatividade até agora na cidade. Para se ter uma ideia, hoje também são 17 vereadores, mas nenhuma mulher ocupa uma cadeira do Poder Legislativo Municipal. Vamos ouvir a opinião da ex-vereadora Cecília Carvalho sobre este e outros fatos da atualidade da política valinhense. Olá, Cecília, seja bem-vinda ao Sala de Visitas. Boa tarde, Denise, boa tarde a todos os telespectadores. É com muita alegria que eu recebo esse convite. Fico muito feliz pela consideração de vocês em entrevistar os ex-vereadores que muitos estão atuando até hoje, em muitas atividades. E somos reconhecidos a todos os momentos da população como se fôssemos vereadores. Isso nos deixa felizes e sempre com um compromisso de atendê-los. Isso, e você é valinhense, Cecília? Não, eu vim de Araçatuba, nasci nessa região, Araçatuba, e hoje a minha família está com 51 anos, né, agora em outubro, 51 anos aqui nessa cidade. Eu vim ainda adolescente, junto com mais 2 irmãos, de família muito humilde, e meus tios já moravam aqui, então eles nos trouxeram de Araçatuba para cá, para viver e tentar a vida, como sempre, né, na Gessilever. Então a gente veio tentar a vida, melhorar de situação, numa região que tinha mais indústrias. Qual sua formação acadêmica, Cecília? Então, eu tive que iniciar meus estudos, porque adolescente eu já tive que trabalhar, então eu fiz meus estudos aqui em Valinhos, na Escola de Comércio, no Ciro, e depois eu fiz Química em Jundiaí. Me formei em Química por trabalhar já na Gessilever como nessa área de químicos, né? E depois eu fiz a faculdade na Fundação Oswaldo Cruz, em São Paulo, de Química Industrial. Não completando, porque eu fiz uma especialização em perfumaria e achei mais conveniente me dedicar a isso e ao inglês. Deixar o inglês fluente para conseguir uma carreira melhor. Então, fiz estudos sociais, faculdade de estudos sociais também. Então, por isso a minha opção pela política também. Então você ficou na área de humanas com um pezinho e o outro pezinho na área de biológica. Em 74 eu já terminei os estudos sociais. Mas Cecília, por que você entrou para a política? Então, eu tenho assim uma vivência com o meu pai, que meu pai já faleceu há muitos anos, mas ele era aquela pessoa em Araçatuba, ele me levava nos comícios. E eu sempre me dediquei, especialmente entre 11 irmãos, né, que naquela época não tinha 11 irmãos ainda, mas meu pai, ele sempre ouvia os debates, alguma coisa política no rádio. E era raro ter rádio naquela época, em fazendas especialmente, mas ele fez uma instalação e ele gostava de ouvir Getúlio Vargas, essas pessoas aí dessa época bem antiga, né? Porque eu já sou um pouco antiga. Antiga não, eu sou assim, já nasci há algum tempo atrás. E meu pai ficava ouvindo, eu também ficava ouvindo. Eu sempre tinha uma paixão de ouvir com ele esses momentos políticos. Mas nunca deixei de participar das atividades sociais, inclusive de igreja, né, de momentos da Igreja Católica. E aí, em sindicato, né, comecei na Gessilever, eu fui uma das fundadoras da CUT, né, eu participava no estado de São Paulo. O presidente do sindicato sempre me chamava, dos químicos, e a Gessilever me liberava para ficar nos eventos no estado de São Paulo participando.
Aí eu sou uma das fundadoras da CUT. E com isso, logo mais veio a questão da fundação do Partido dos Trabalhadores e, obviamente, eu estava também participando e fui convidada a fundar o partido aqui em Valinhos desde 81 e aí já em 82 já saí candidata a vereadora, sendo a mais votada do PT, faltando 7 votos para ser a primeira mulher eleita na cidade de Valinhos. A sua participação, então, na política começou mesmo nos movimentos sindicais. Você teve uma outra atuação também em outros movimentos sociais? Efetivamente foi mesmo, mas começamos na época da Igreja Católica, quando então ela tinha um tema que chamava-se Para Onde Vais? E esse Para Onde Vais, era a campanha da fraternidade, e nós tivemos que fazer um levantamento para a igreja na paróquia São Sebastião sobre a quantidade de moradias, de falta de moradias na cidade. E nós fizemos essa pesquisa e tinha mais de 800 falta de moradia. E com isso nós iniciamos um grupo de jovens, iniciamos a associação de moradores. Então aí nós começamos a fazer um trabalho onde nós conseguimos levantar junto à prefeitura atual, com o prefeito então era o senhor Luiz Bisotto, nós conseguimos entregar 130 casas, né? Nessa época que era um projeto do governo estadual. Mas foi a primeira vez que quebrou essa questão de vereador entregar. Cada vereador entregava uma chave para um morador e conseguia-se os votos. Então, essa época foi forte em Valinhos, quebramos essa questão. E, ao quebrar isso, entregamos, junto com o prefeito, 130 moradias, que foi lá no Jardim das Figueiras. Então, isso foi um momento forte nosso de participação social. E depois, então, eu já estava atuando também no sindicato e através assim, de criar uma nova estrutura, uma nova fase, que foi a CUT. Então, aí, automaticamente, fiquei uma pessoa evidente e fui, além de fundar o partido, eu não esperava realmente ser uma candidata, mas não teve jeito, eu fui muito bem escolhida e eu tinha um trabalho muito forte na Gessileve, eu já era chefe de seção, e era complicado para mim, mas eu arrisquei a si mesmo a ser uma candidata e mantive sempre o meu emprego com divisão, com separação. Na época que você foi vereadora, eram 3 mulheres. Você, Laís Helena e Cidinha. O que significou isso para a época aqui em Valinhos, época de 2001 a 2004? Então, eu acredito, porque como teve a formação do Conselho dos Direitos da Mulher, e tinha, assim, mulheres muito importantes que estavam à frente do Conselho, e elas se dedicavam também à política. E achei assim também que não tinha uma repressão de prefeitura, talvez seja isso, onde as mulheres tinham mais liberdade de posicionar. Esse Conselho dos Direitos da Mulheres, elas pegaram com força, fizeram cartilhas, né? E eu achei que foi muito isso, tem muito a ver com essa organização. Eu acho um dos melhores conselhos da época, que tinha uma posição política. Tinha Nair Cabral, tinha outras mulheres que eu não vou lembrar agora aqui o nome, né? Mas eram umas guerreiras que levavam, elas iam na rua fazer as campanhas para votar em mulheres, não se dedicavam especialmente a uma mulher. E eu penso que foi isso aí que levou. Tem que ter, assim, a força das mulheres, porque nós somos a maioria para votar, 51%, atingindo até mais já hoje em dia,
Mas, no entanto, eu vou falar depois, né, se possível, mas nessa época foi muito forte a atividade das mulheres valinhenses para eleger 3 mulheres. E também em outras regiões também teve um número melhor de mulheres participando e sendo eleitas, né, nessa época de 2000, 2004, mais ou menos. E o que você acha que ocorreu para que houvesse um retrocesso? Hoje temos 17 vereadores e nenhuma mulher na Câmara. Então, logo depois, nós tivemos também uma baixa de vereadores, né? De 17 caiu para 11, né? Tanto que nesse período eu não fui reeleita por motivos também particulares. Mas eu penso assim que as mulheres ficaram mais sossegadas, achando que iria, obviamente, eleger as mulheres de novo. E existe também, eu vou falar uma coisa assim particular, mas uma certa ciumeira. As mulheres, elas querem não mais, como também teve a mudança, que agora até me lembro, a mudança de cota, né, que era obrigada a ter 30% de mulheres, isso até foi uma causa do PT fazer isso daí, de 30% serem candidatas nos partidos ou nas coligações. Aliás, nas coligações. Então, com isso, entraram várias mulheres para serem candidatas, sem experiência ou não experiência. Então, nessa época mesmo, vou dar um exemplo meu, eu tinha primas candidatas, então enfraqueceu um pouco assim, vamos eleger essas daqui. Então não houve uma empolgação para direcionar quem tinha mais condições de ser eleitas ou não. Então cada casa, às vezes você ia numa casa falar alguma coisa da sua candidatura, minha filha é candidata, a minha prima é candidata, a minha vizinha é candidata. Então, isso não fez, também diminuiu a possibilidade de eleger mulheres, não foi eleita nenhuma também nesse 2004. Você acha, então, que diluiu, né? Porque a legislação, ela não fala de mulher, ela fala que tem que ter 30% de um dos sexos, no mínimo. Isso. Né? Então, ela nem fala mulher, né? Então, às vezes a legislação acabou atrapalhando. Você acha porque diluiu? Acabou, e os homens, como são, eles são mais experientes, mais espertos, eles aproveitaram muito bem de fazerem a eleição em cima deles. Então, eles pegaram essa questão e levaram mais em frente, elegendo homens, sempre homens. Depois, sim, que nós tivemos uma mulher que foi eleita em 2008 só. Você acha que Valinhos está indo na contramão do que é o Brasil? Porque hoje nós temos uma presidente da República que é mulher, né? E aqui não tem vereadora que ocupe cargo no Legislativo. Valinhos está bem contramão mesmo, bem difícil mesmo, é bem machista. As mulheres também tendem a ter um comportamento machista. Então, a gente... mesmo tendo a nossa presidenta Dilma, né, Rousseff, como presidente, a gente caiu bem. Mas eu também eu enxergo isso em outras cidades. Ontem mesmo eu estava na Câmara Municipal de Jundiaí, onde de 17 vereadores nós temos uma mulher só, que é vereadora. Então, em várias cidades, também caiu. Não puxou a questão de ter a presidente, não puxou, porque existe, como eu falei, uma própria discriminação da própria mulher. Eu como candidata todos esses anos, eu não deixei de ser candidata por vários motivos, eu estive nas causas de ser candidata. Eu vejo bem isso. A mulher, ela fala assim, eu queria estar no lugar da Cecília. Eu queria estar no lugar da tal vereadora, mas não eu votar nela. Então, não sei, ciúmes, esse comportamento
leva com que a própria mulher, ela não vota muito em mulher. Quem vota mais em mulher é homem. Os homens valorizam, falam que vai votar, que falam que as mulheres que têm que estar nesse lugar. Mas as mulheres, elas têm ainda elas são de mais formação. Mais formação, como eu estive na luta. A luta hoje das mulheres é muito na casa, é muito nas coisas dela. Então, ela não tem fala que ela não tem tempo para uma outra luta. Então, o país, o mundo, até de maneira geral, ele não teve causa, não tem projetos. Então, com essa falta de projeto, decai muito em todos os setores, inclusive também da juventude. Você faz parte de uma coordenadoria especial aqui em Valinhos da mulher. O que é essa coordenadoria? Não, Denise, eu não faço parte, eu reivindico que funcione. Eu fiz o projeto junto com o Conselho dos Direitos das Mulheres, né, inclusive com a doutora Cida, que me ajudou bastante. Na Câmara, quando eu era vereadora, nós trouxemos o projeto para Valinhos e conseguimos que todos os vereadores aprovassem, né? Em 2004, final do ano, nós estávamos lutando ainda e houve essa aprovação com o governo do Dr. Vitório. Então, foi aprovado no finalzinho do ano. E deveria estar funcionando já em 2005, onde não tinha nenhuma mulher para lutar com esse projeto. Depois, sim, em 2008, conseguimos voltar com esse projeto em discussão e para funcionamento, porque ele deveria ter uma sede, ele deveria ter um atendimento especial para a mulher. Porque quando eu era vereadora, você recebia uma mulher que, vou dar um exemplo, ela tinha apenas 25 anos, ela estava espancada, os dentes quebrados, ela tinha, assim, vergonha do que aconteceu com ela, que ela apanhou do marido que era drogado. Ela tem vergonha de falar com o vereador. Então, nesse caso, a gente foi vendo que tinha que trazer mais coisa. Então, não adianta você falar, leva na delegacia da mulher, lá vai ter pessoas que vão dar risada dela, não vai levar ela a sério. Leva para falar com o vereador. Ela tem vergonha. Então, ela prefere falar, às vezes ela foi até estrupada aquele dia. Então, ela tem, assim, experiências íntimas. Então, a Coordenadoria Especial da Mulher, ela iria receber essas mulheres para às vezes, levar na saúde. Como eu fiz esse caso dessa mulher, eu tive que correr levar ela na saúde, dela ser atendida em especial. Então, a coordenadoria teria uma equipe, psicólogo, tem que ter um assistente social, ter um outro acompanhamento. Essa coordenadoria, ela funcionou, ela foi inaugurada, a sede dela aí na Independência, em 2012, em junho de 2012. E ela funcionou, não muito bem, mas veio dinheiro do governo federal, que eu lembro foi R$100 mil, por aí. E do governo estadual também veio dinheiro. Tem Kombi, tem equipamentos comprados, tinha sede, e, no entanto, no governo atual foi fechado. E até hoje não funciona. Então, quando eu fui presidente do Conselho da Mulher em 2013, que eu era vice, né? Então eu tive que ficar um período como presidente. Eu pedi para o presidente da Câmara, o vereador Lorival, e ele encaminhou uma moção que nós estamos esperando até hoje a resposta dessa moção, reivindicando o funcionamento da Coordenadoria Especial da Mulher. Deu para você perceber, né? Sim, é uma introdução de políticas públicas de acolhimento à mulher. E tem outras cidades, né, como tinha em Campinas na época que eu trouxe para cá, e também é do governo, desde o presidente Lula, que tem essa coordenadoria especial, a Secretaria Especial das Mulheres em Brasília. E a gente tem esse recurso e não estamos usando na cidade. Então, eu acompanho essa causa. Acompanho e peço, sempre reivindico onde eu estiver. Estou reivindicando para os vereadores, olha, volta essa questão,
para a gente poder funcionar em Valinhos. Nós temos direitos, são coisas que a gente já tem, é só trazer para a cidade. E como que está o trabalho do Conselho Municipal da Mulher? Então, eu participei muitos anos, né, antes de 2000, e em 2001 eu fui a representante vereadora mulher, né, tinha que ter uma representante ou um representante no conselho e nunca mais parei de trabalhar. E agora houve uma certa confusão, não sei se é confusão, se é um direito, mas de um homem participar, fazer parte do Conselho da Mulher, e houve assim um mandato de parar tudo para poder reivindicar a participação de homens. Então levou-se um tempo, atrapalhou bem mesmo esse período aí, até foi época da eleição de 2012. Isso começou em 2011, que deveria estar funcionando muito bem o conselho, mas houve um pedido para parar tudo, porque deveria ter, pela justiça, a participação de um homem. Demorou, atrasou, foi muito confuso esses últimos anos. Então, 2012, 2013, mudando de presidente, a última presidente foi a Marilene, que entregou agora para um novo grupo, umas novas pessoas que foram votadas. Eu não participei. Nossa entidade, que é a Cooperativa Habitacional de Valinhos, a qual eu representava, nós não participamos, porque eu já fazia 4 anos que eu estava participando, e no regimento não posso continuar participando. E nós não tivemos ninguém, com todas essas confusões, ninguém que quisesse participar. Então, eu estou um pouquinho ausente esses últimos meses dessa questão. Eu dei um tempo. Então, eu não sei como está funcionando hoje. Eu acredito que não está funcionando. Como você acha que a mulher que queira aqui em Valinhos participar se envolver nos movimentos sociais ou em alguma causa que ela deseja, como ela pode fazer? De onde você começaria? Que conselho você daria para as mulheres hoje para poder trazê-las para a política de volta? Então, Denise, eu sempre vejo assim, não é você ser vereador que você vai ter que participar. Eu vejo muito diferente. A minha idade, minha experiência, minha maturidade me faz ver que não é ser convidada para participar. A gente tem que ir lá lutando, vendo as causas. Eu participo de conselhos participei do Conselho de Planejamento, eu participei 4 anos do Conselho da Assistência Social, que me deu uma formação maravilhosa. Eu cresci muito, aprendi muito, e isso foi até depois de ser vereadora. Participei do Conselho do Idoso, 4 anos também, e participei 4 anos do Conselho da Mulher. Eu acho que as pessoas, atualmente, elas gostam muito de criticar, de reclamar, mas muitas vezes eu falo assim, então, mas por que você não participa lá do conselho tal, do deficiente? Porque lá você pode reclamar disso que você está falando para mim. Elas não querem. Aí, movimento de habitação, hoje eu participo ainda, mas quase que as populações do Brasil são atendidas com as causas dos governos estaduais e federais. Então, alguma coisa que logo nós não vamos precisar de estar participando desses movimentos, né? A gente pode estar fechando esse assunto, porque se os governos continuarem atendendo as classes necessitadas, então não precisa mais. Mas tem outras causas do meio ambiente, tem causa da deficiência física e mental, tem causa da mulher, né? Muita violência. Então, tem causa da assistência, que tem tanta coisa para aprender e para trazer para a cidade, causas da saúde. Então, tem que se participar, não pode parar. Então, eu sou uma pessoa que eu não tenho parado, eu tenho diminuído por questões assim de necessidade de saúde até, eu tenho
uma vivência muito grande, eu tenho até que diminuir. Mas tem muitas causas para as pessoas participarem. Eles têm que ver projetos para as causas. Você começou também muito cedo na política, né? E as pesquisas apontam também para que você começou muito cedo na política. Pesquisas apontam que os jovens também não estão se engajando na política, né? Muito boa Como você pergunta. também está vendo isso? Muita boa pergunta. Eu vejo assim, em documentários que eu li ou que eu assisti, mundial, aponta que a juventude precisa de ter causas. E aí, projetos. Quando nós temos causa e para poder discutir e resolver, nós vamos ter projetos também. Então, na época minha, então eu sou da época da ditadura. Então, era muito feroz, muito violenta. Então, a nossa classe estudantil era sofrida e era presa, e nós tínhamos que lutar por isso e tínhamos que ter projetos. Então, eu vejo assim que, até através das músicas, as músicas mais assim fortes, e aí, que até hoje são repetidas, Beatles, né, que foi 70, 80, quando é 90, parece que assim, o mundo, não sei se é o Brasil, mas param. Agora vamos só esperar as coisas acontecer. Não é possível que ninguém queira mais do que nós fizemos. Né? Nós fizemos assim, na época que a gente lutava muito, estudava muito, os projetos que hoje estão implantados no meu partido, né, que está no governo federal, desde o Lula, são os projetos que nós já discutimos lá. Eles não estão fazendo porque é da cabeça deles. Nem Lula, nem Dilma. Não é da cabeça dela que ela vai fazer o que está acontecendo. Isso é porque nós lá, nos anos 70, 80, 90, 2000, nós discutimos o que eles tinham que fazer quando eles estivessem no governo. Então, eles estão agindo, claro que tem coisas, tem coligação, tem mudanças, não é bem o que a gente queria, não é tudo que a gente queria. Agora, a classe jovem parece que falou assim, agora eu só vou viajar para o exterior, eu vou estudar no exterior, eu vou fazer coisas lá fora, aqui não está bom. Mas tem que ter causa, tem que estar ativo, não pode sossegar. E a saúde que o governo federal ou estadual está fazendo, está bom? Não, temos que correr atrás, temos que nos organizar. Então, eu acho que a juventude, ela está acordando por algumas questões sérias que poderia estar acontecendo mesmo, a questão do meio ambiente. Que lá atrás nós lutávamos por uma coisa, sobrevivência, alimentação, moradia. E agora? A saúde tem que melhorar, tem que melhorar. O meio ambiente, estamos perdendo o meio ambiente, tem que lutar. Não é só reclamar. Então, reclamar não muda nada. Então, a habitação está razoável, vamos melhorar, vamos lutar vamos fazer os governos a darem respostas. Os idosos, nós conseguimos as questões das vagas para idosos, várias coisas para idoso. Mas agora, se os jovens não começarem, desde agora, 20, 30 anos a lutar, ele não vai ter uma questão do idoso melhor do que nós temos hoje. Então, ontem mesmo eu ouvi na cabeleireira a mocinha falando, Cecília, você se interviu lá numa questão lá de discussão de idoso, você falou que o idoso tem direito da vaga do idoso, mas eu vejo aqui que nem no shopping, tem 40 vagas para idoso, para que tudo isso? Falei, então eu lutei, agora você luta para não ter. Então, você luta que não tenha vaga para idoso, porque aí quando você chegar com 60 anos, você vai ter menos vaga também. Então, é questão de você lutar. Eu não sou contra, o jovem tem que preparar o mundo dele. Eu preparei e eu estou feliz, porque os projetos que eu lutei lá atrás, eu consegui
né? Eu estou feliz, porque, poxa vida, um operário conseguiu fazer uma mudança grande. Ele entendeu que era a fome e conseguiu. Uma mulher está conseguindo implantar tanta coisa. Agora, você também lute, minha querida, para você poder fazer a mudança. Você quer menos vaga na sua época, quando você tiver 60 anos, luta para que seja com 80. Então, eu fiz a minha parte e estou muito feliz que os projetos estão acontecendo com a minha idade. Eu só tenho que ficar satisfeita. Não preciso, Valinhos eu poderia ficar mais feliz. Eu poderia ficar feliz se tivesse mulheres no governo, se tivesse mulheres como vereadora. Mas não tem. Eu fiz uma luta maior, eu fiz uma luta de Brasil, né? Pensei que pudesse refletir em Valinhos. Refletiu que eu fui uma vez vereadora, tivemos 3 vereadoras e pouquíssimas mulheres realmente na política valinhense. E da época que você foi vereadora, que projetos você se recorda que você implantou e foram importantes? Ah, sim, Denise. Olha, o mais importante eu acho que foi o projeto da Coordenadoria Especial da Mulher. E fora esse, a gente teve vários outros projetos em conjunto com os vereadores. Mas eu fui uma pessoa que eu nunca entendi que ser vereador era ficar só fazendo requerimento, etc., aprovando os projetos dos outros vereadores. Eu entendi que eu tinha que atender a população que vinha falar comigo em algumas causas. Como eu já tinha uma experiência de cooperativa habitacional, que nós já tínhamos implantado apartamentos, já tinha uma compra de terrenos, né? Então, eu entendi que quando vieram me reivindicar alguma questão de que as pessoas recolhiam os lixos, né? Chamava de lixo, material reciclado, e que eles estavam totalmente desamparados e ameaçados para sair da casa onde eles faziam as coletas nas próprias casas. Então, eu acho que eu fiz um projeto que eu adoro, estou muito feliz, que é a cooperativa de reciclagem que funciona até hoje. Não precisou que eu ficasse na frente disso, eles mesmos tocaram, com luta, com dificuldade, mas eu achava que eu, como vereadora, eu não tinha que ficar na frente. Eu sou até cooperada lá, na cooperativa Recupera. Então, eu batalhei muito nisso daí, e funcionou, está funcionando até hoje, junto com a Prefeitura de Valinhos também. E eu tenho uma ONG, nós temos uma ONG que ela tem mais 5 cooperativas em Campinas, que eu participo até hoje, que é o Centro de Referência em Associativismo e Cooperativismo. Então, a gente coordena esse trabalho, né, de Valinhos e mais 5 em Campinas. E também, durante o período que eu fui vereadora, eu fui procurada para a questão de empresas que estavam com problemas de falência. E a que eu consegui ter um destaque melhor, fazer um trabalho, foi a do frigorífico Martini, que hoje tem uma cooperativa que chama Copeval, que, do que eu sabia, tem 130 cooperados lá. Eu fiz até depois que eu não era vereadora, eu continuei ajudando elas ficarem fortes, não voltar para trás. Então, são projetos que não é obrigação do vereadores, que, né, falam que não é obrigação. Mas eu me senti que, como vereadora, eu tinha que fazer algo mais. Então, o dinheiro que eu ganhava de vereadora, eu já era aposentada, era para essas causas, pagar advogado às vezes, para ajudar a assessoria, que nós não tínhamos assessores naquela época, né? A gente nem tinha salas. Para ser vereadora, a gente tinha que ficar numa sala. Eu trocava a minha sala com o vereador Lorival, ficava meio período na mesma sala e ele ficava meio período. E nós fazíamos o nosso trabalho assim. Era com mais dificuldade e a gente realizava muito mais coisas. Eu penso, porque eu não vejo, infelizmente, essas questões assim de algo fora você ser vereador sendo feita. Mas talvez é porque eu não estou acompanhando tantos vereadores. Com relação à Recupera, o ano passado ocorreu um incêndio. Como que está hoje a cooperativa? Então, com o incêndio, eu fiquei junto com eles. Nesse momento eu fico muito próxima, muito
junto mesmo, a causa foi forte, foi muito desagradável. Eu recorri, assim, imediatamente à assistência social, né? Nós recorremos, e alguns vereadores também acompanharam, e como já vinha há algum tempo a luta para ter um terreno para a cooperativa, porque ela presta um serviço para a cidade. Ela faz com que a prefeitura não tenha um gasto, ela ajuda. Então, eu falei, não é justo a cooperativa de reciclagem não ter um terreno, alguma ajuda em conjunto. Então, esse ano aqui conseguiu-se um terreno, aqui próximo ao cemitério, onde tem um trabalho já em conjunto. E um acompanhamento, do que eu lembro, a diretora de obras, a Rosa Helena Manalha, ela acompanha muito de perto esse trabalho. Então, está funcionando, tem muito mais funcionários, agora cooperados, e tem uma dificuldade de se entender o que é cooperado. As pessoas acham que são funcionários, que trabalham, que tem que ter carteira assinada, e não é assim, eles são donos da cooperativa. Você sente saudade da época de vereadora? Eu realizei, eu continuo assim. Eu sinto pouca saudade, falar para você, porque eu continuo sendo considerada no sentido assim, olha, você pode ver alguma coisa que está acontecendo aqui no bairro? Eu venho, eu peço para os vereadores, eu mando por e-mail, ou por Facebook, ou pelo WhatsApp, eu mando para eles, eu não precisa de constar que sou eu, mas sempre tem algum pedido. Então, sempre a gente é reconhecido. Você vem na Câmara, você é bem considerada. Eu não tenho esse orgulho de ter um local. Claro que a gente lutou, cada época foi uma questão para eu ser candidata, né? A última época aí de 2012 foi por causa de ser um candidato jovem, e então eu acabei saindo para poder ser uma candidata histórica, tá contribuindo com a candidatura do meu partido, PT. Então, eu não tenho, só eu venho sempre aqui, sempre estou perto dos meus colegas, né? Quando eu posso, estou sempre junto. Nunca fiquei longe, sabe, Denise? Acho que é isso que eu não tenho saudade, porque eu estou presente. Eu não saí, fiquei, agora não venho mais, não vou mais. Não, ou era por causa da questão das mulheres, ou era porque o nosso presidente assumiu. Então, eu estou sempre perto, e com a população ainda, sempre cobra por alguma coisa ou outra. Sempre atuante. Né? E participo muito das atividades da igreja, e eu sempre acabo tendo que indicar, olha, fala com esse vereador, porque parece que ele luta mais por isso. Fala com tal vereador, vai lá. Vai na saúde, fala com a secretária, mas não fala com a secretária, fala com o tal diretor. A gente tem que saber os nomes dos diretores do transporte. Outro dia mesmo, eu pedi numa rua que tivesse que ter vaga para idoso e deficiente, porque eu fui maltratada como idosa, e eu aproveitei, falei, tá bom, então vamos pedir aqui vagas. Quantos anos você está? Eu tenho 65 anos. E você foi vereadora na época que o prefeito era o Dr. Vitório Antoniazzi. Como que era o governo naquela época? Como era a relação? Você era do PT, era oposição, né? Isso é sabido, mas enfim, como você contextualiza Valinhos naquela época? O trabalho normal da Câmara a gente fazia, né? Foi feito. O que eu lembro assim, de causa bonita durante o período do Dr. Vitório, mas não foi por causa dele, mas que nós conseguimos a primeira vez, a oposição conseguir a presidência da Câmara. E nós conseguimos uma luta, a gente teve habilidade e conseguimos ser a oposição. Então, eu fui secretária naquela época, a terceira secretária, junto com o nosso time. E o presidente era o Edinho Garcia. Era o Edinho Garcia, né? A vice era uma mulher, que era a Cidinha. E nós conseguimos também, eu acho muito a habilidade das mulheres. Eu e a Cidinha, por exemplo, a Laís não
não quis, mas nós pegamos uma assessoria para nós duas. E essa assessoria nos ajudou, foram 2 meses só, que a gente falou, Cidinha, vamos pegar essa pessoa, que ela ajuda muito, e vamos lá ver o que nós podemos fazer para ajudar os homens. Né? E conseguimos a posição dela de vice, não conseguimos de ser ela presidente, mas conseguimos que ela fosse vice, eu estar na mesa. A gente deu um valor para as mulheres também ali. Então, no governo, teve muita questão de, eu acho, de problemas que levou a muitas discussões como chama audiência, eu acho que era. Audiência Acusações, pública, CPI, que teve contra o nosso vereador Lorival e teve contra também o prefeito. Então, teve um desgaste. Era uma briga grande. Era então. uma briga bem grande. Mas eu, particularmente, não tive assim, problema. A gente até conseguiu essa aprovação aí com uma luta grande. Eu vejo assim, quando a gente tem os vereadores eleitos, eu vou respeitar, porque a população conseguiu, né, votou e pronto. Conseguiu eleger outro prefeito, vamos continuar a luta. Eu não vou ficar em briga 4 anos, perder tempo, nem 8 anos. Eu tenho que continuar a luta. Pode ser que em 8 anos eu não consigo muita coisa, como foi o caso da cooperativa de habitação. Nós tivemos uma luta grande e não conseguimos durante 8 anos aí, uma questão que esse ano nós conseguimos, que foi um projeto, foi aprovado, então, que está aí há 14 anos. Então, isso é uma imagem que fica muito ruim para mim, porque parece que sou eu que estou devendo para a cidade a resolução de um projeto que é lá na Fonte Sônia, do residencial Jardim Botânico. Que vamos ver se a gente consegue continuar lutando e conseguir a aprovação de tudo isso e a realização desse projeto, que é um projeto maior para mim. Um projeto que eu estou ainda na direção, estou à frente disso daí. E Valinhos hoje, como você vê a cidade? Eu acho que me dá a impressão assim que na coligação que foi feita, não se entendeu que não é a coligação que dirige. Dá a impressão que o prefeito ele tem que ter o respeito da coligação para ele poder agir realmente. Então, com essa coligação, fica muito assim, parece que é algo... Eu tenho a impressão, pode ser que eu esteja errada. Esse setor é tal partido que dirige, esse outro setor essa secretaria é tal partido. Isso atrasa muito, né? E acho que é muito difícil para o prefeito também governar. Então, a cidade perde muito com isso. Perde muito. Mas aí que está, os jovens têm que atuar, né? Não é badernando, não é fazendo baderna. Acho que se entende muito que é fazer baderna. Mas o jovem tem que atuar, eles têm que perceber onde está faltando alguma coisa, que até ajuda, não só o prefeito, mas como essas próprias coligações, a não serem elas donas da prefeitura. Né? E sim, todo o povo ser dono da prefeitura, como tem que ser dono da Câmara também, e agir e participar e atuar. Não tenho tempo porque eu estudo, porque eu trabalho. A mesma coisa foi com a gente lá atrás. Todo mundo estudava, todo mundo trabalhava, mas todo mundo se engajava. Tinha namorado, tinha filho, casava, e todo mundo dava tempo para fazer as lutas. Né? Às vezes até ensinar os próprios filhos. Então, um pouco falta de participação, eu acho. Muita falta de participação. Em ano eleitoral, qual o seu conselho rápido assim, para os eleitores brasileiros? O conselho para os eleitores, que vai ser uma eleição federal, estadual e de deputados, senadores, né? Então, as pessoas têm que se informar mais. E tem uma questão que eu acho assim, que fica muito parada, que são as pessoas que têm 70 anos, elas são participantes da vida, né,
elas usam a cidade, elas usam o Estado, elas usam o país. Elas têm que ter obrigação de votar. Os jovens, 16 anos, eles usam tudo do país, usam da cidade e usam do Estado. Eles têm que votar. Então, eu acho assim, que existe um sossego muito grande, porque eu não preciso, porque eu já tenho isso, tenho aquilo. Ele tem pouco, não tem muito assim. Nem o jovem e nem os mais velhos. Então, essa classe atrapalha um pouco na votação. Há 16 anos não vai votar, 18 também vai viajar, justifica, não quer votar, nem de 20, não quer saber de votar e depois só quer reclamar. E o de 70, mesma coisa. Eu não vou não, porque eu também não quero pensar, não quero saber quem que é quem. Então, mesmo que você escolha o menos pior, mas tem alguém que vai realizar o seu jeito de ser. Então, tem alguém que vai trabalhar na sua causa. Então, quando eu falava assim, anos 80, anos 90, que música que tem depois dos anos 90 estrondosa. Estão sendo muito cópia, chega de ser cópia. Vamos ser autênticos, vamos ser nós mesmos. Vamos ser jovens que façam uma causa maior, façam uma coisa grande, né? Tem tanta coisa para ser na tecnologia, na informática, tanta coisa para ser feita na questão científica, na questão da saúde. Não pode só querer, vou fora do Brasil, lá que eu vou resolver. Aqui no Brasil também tem possibilidades de ter coisas maravilhosas. O país é maravilhoso. A questão aí da parte de ferrovia, que está decadente, que o país é grande, precisa disso. E outros países, quando você vai, é tão menor e você usa a ferrovia. E aqui, não. Eu tenho que só usar o voo de ônibus, eu não vou, ou muitos carros. Então, eu acho que tem muitas causas que os jovens e os mais de 70 também têm que pegar e continuar lutando, nunca parar. Eu, por exemplo, nunca vou parar. Eu pretendo ser a pessoa que no último dia eu vou estar trabalhando, se Deus quiser. Que bom, que experiência boa. E nós vamos finalizando, Cecília Carvalho, aqui hoje no Sala de Visitas. Em nome do presidente Lorival, nós agradecemos muito a sua presença aqui. Sim, eu quero agradecer o meu companheiro, que foi tantos anos de partido aí, nunca tivemos problemas, eu fui vereadora junto com ele na Câmara, nos 4 anos, e continuamos colegas, amigos, e mesmo agora mudando de partido. Mas estamos juntos aí na causa de eleger os próximos deputados, governadores e também o presidente, né? Acho que parece que nós estamos juntos aí. Muito obrigada, Denise, muito obrigada, equipe que está fazendo esse trabalho, é um trabalho muito bonito, muito de consideração pelo nós como ex. Eu continuo na causa, não sei como estão os outros, mas agradeço muito a consideração. Muito obrigada a todos os telespectadores também. Obrigada, obrigada. E o Sala de Visitas retorna amanhã, quinta-feira, com uma outra entrevista. Na sexta, você acompanha o telejornal Câmara em Notícias. Até lá!